Sentamos nós duas no sofá de casa, estudando como que montava um site desses pré-montados, sabe? Fiz o meu site, entrei na conta do Google para fazer divulgação no Google, fiz o meu Facebook profissional, o meu Instagram profissional e assim eu fui começando. Quer saber como eu comecei na psicologia clínica? Fica aí que eu vou te contar. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Dá um like no vídeo e segue o canal. Assim você não vai perder nenhum conteúdo. Me ajuda também a levar saúde mental e conhecimento de psicologia para mais pessoas. Vamos falar então como eu iniciei a prática clínica? Então senta que vem história. Adoro falar sobre isso. Mas antes de eu te contar como que de fato eu iniciei os atendimentos clínicos, eu acho muito importante e legal eu te contar como que eu escolhi a psicologia. Talvez seja uma das perguntas que todos os meus pacientes me fizeram em algum momento da terapia. Juliana, como é que você virou psicóloga? Como é que você escolheu? E eu adoro contar essa história. Vou tentar resumir aqui para você. Eu sempre gostei da psicologia, desde que eu me entendo por gente, não me pergunte pelo quê. Desde criancinha eu falava em ser psicóloga e eu nem sabia direito o que era ser psicóloga. Por volta dos meus 15 anos de idade, aquela fase da adolescência e crises existenciais que todos nós vivemos, eu tive uma crise de ansiedade. Fui parar no pronto-socorro com a minha pressão 20/16, 20/17. E eu ouvi do médico do pronto-socorro que se eu não fosse tão jovem, eu poderia ter tido um infarto. Porque eu estava com a minha pressão muito alta. E eu não tinha pressão alta, nunca tive, minha pressão sempre foi baixa. E ele disse que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Aparentemente sem motivo. Já ouviu aquela história? Você tem tudo, seus pais estão aqui, não te faltam nada. Enfim, nunca fui de família rica, mas graças a Deus sempre tive tudo ali bonitinho, como mando figurino, sabe? Ali, ó, entre aspas. Então ninguém validava o que eu sentia. E eu sentia falta de alguma coisa, sem entender muito bem o que. Daí eu pedi para minha mãe que eu queria passar no psicólogo. E aí vem uma enxurrada de críticas. Para quê? Você não precisa disso. Que você é feliz. Enfim, aquelas coisas que todo mundo já ouviu em algum momento da vida. Eu, como boa capricorniana que sou, bati o pé e falei: eu quero, eu quero, eu quero. Minha mãe procurou, pediu recomendações e me levou à psicóloga. Eu estava lá com 15 anos. Eu me apaixonei completamente e foi um divisor de águas na minha vida. Eu pude entender o que é que eu sentia falta. Sabe que dizem que Capricórnio é coração de gelo, né? E eu sempre falei que eu sou o oposto do meu signo, porque eu sou uma manteiga derretida. E o que eu mais sentia falta era de demonstrações de afeto. Os meus pais, muito mais velhos, ali um pouco mais rígidos em algumas coisas, me mostravam todo o amor e o carinho deles em forma de cuidado, desde uma comida, uma roupa lavada, me proporcionar aquilo que eu queria, pagar curso, o que fosse. Mas faltava aquele lugarzinho do afeto, sabe, do abraço, do carinho. O meu pai era mais carinhoso do que minha mãe. Minha mãe era um pouquinho mais rígida. E foi na terapia que eu entendi o que me faltava. E aí consegui lidar com tudo isso. Levei os meus pais para uma sessão de terapia comigo, que foi incrível ver aqueles dois que eram rochas para mim ali chorando, né? E depois disso a nossa relação se transformou. Desde então eu recebi muito mais afeto ali num beijo, num abraço, numa palavra dos meus pais. Daí em diante eu tinha realmente certeza que era essa transformação que eu queria fazer na vida das pessoas. Corta para a época de vestibular, né? Fiz meu vestibular para psicologia, os meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular para mim, então eu tentei a Unesp de Assis. Passei na Unesp de Assis, com 17 anos. Porém, a Unesp, eu acredito que seja até hoje,
faculdade integral em Assis. Para isso, então, os meus pais teriam que me bancar numa faculdade integral em outra cidade, com moradia, alimentação e custear tudo que eu precisasse para a faculdade. Zero condições. Não fui para a faculdade de psicologia na época. E aí fui fazer outras formações. Fui trabalhar, consegui pagar minha faculdade, comecei em administração e parei, me formei em RH, me formei em comércio exterior. Antes disso, fiz técnico em secretariado, enfim, gente, estudei um monte de coisas, mas sempre sabendo que o que eu realmente queria era a psicologia. Até que, depois de mais adulta, eu decidi que o meu foco seria isso. Já estabilizada no emprego, procurei ali me organizar financeiramente para poder sair da empresa e me dedicar exclusivamente a essa formação. Vamos fazer um belo de um parênteses aqui. Sei dos privilégios que eu tenho em poder ter essa escolha e agradeço muito por eles. Não é a realidade da maioria, mas foi assim que eu cheguei até aqui. Então, trabalhando muito em RH, em comércio exterior, nas áreas que eu gostava e que eu já aplicava um pouco da psicologia, né, no meu dia a dia, eu consegui ir para a faculdade de psicologia. Comecei o primeiro semestre à noite, noturno, até eu ver que não era o que eu queria. Eu tinha uma rede de apoio muito boa desde essa época, então desde o meu pai, da minha mãe, namorado, enfim. Então consegui estudar a psicologia de manhã. Fiz um acordo com a empresa, fiz um monte de mudanças na minha vida e consegui me dedicar à faculdade de psicologia do jeito que eu sempre sonhei, praticamente integralmente na faculdade. E aí vem todos os desafios dessa formação. Iniciei então a faculdade de psicologia com um sorriso de orelha a orelha, realizando um sonho. Eu só não esperava que ia ser tão difícil. Eu amei desde o primeiro dia. Eu não posso me queixar quanto a isso. Sempre foi o que eu quis. Mas como mexe com a gente. Ainda bem que eu já fazia terapia, eu nunca parei. Tive um ou outro momento ali de troca de profissional, mudança de vida, mas desde os meus 15 anos eu faço terapia e amo. Porém, a faculdade de psicologia realmente mexe muito com a gente. Traz ali lembranças, traumas, faz você se questionar constantemente com as suas escolhas, com o que você quer ou não. Eu vi muitos colegas entrando e parando a faculdade no meio. Outros tantos se descobrindo em áreas que não imaginavam que iriam, seja hospitalar, a clínica, empresarial, social, mas eu sempre soube que eu queria clínica. Eu me reconhecia nesse lugar. Talvez por isso, para mim, eu me sinto tão realizada com o que eu faço. Mas aí, dentro das nossas formações e todas as áreas que a gente estuda, eu comecei a ouvir dos professores que a parte clínica era a mais difícil, que demorava muito para dar retorno, que você iria começar ali muito tempo pagando para atender, que ninguém vivia da psicologia clínica. E isso me angustiava demais. Levava muito isso para minha terapia. Eu falei, poxa, eu não abri mão de uma carreira para mudar de vida para não conseguir me sustentar da psicologia ou demorar muito tempo. E sempre me questionei, eu tinha uma rede de apoio, eu pude me preparar para isso, fazer ali um pé de meia para me dedicar à faculdade, enfim. Mas e quem não tem? E quem está na primeira formação e precisa trabalhar realmente para pagar o almoço e o jantar? Como é que vive? Isso sempre me deixou muito angustiada. Eu falei, não gosto disso, preciso mexer nesse lugar, quero entender isso melhor. E foi assim que eu fui estudando os últimos semestres, todos os estágios que eu fiz dentro da clínica, sempre procurando entender como é que eu iria atuar quando eu me formasse. E continuava ouvindo de alguns professores. Demora muito, no primeiro ano inteiro você não vai ter paciente, paciente só vem por indicação. E de novo isso me angustiava. Eu falei, gente, né, século XXI, era da tecnologia, não dá para ser assim. O que eu tenho que fazer de diferente para poder me destacar? Enfim, continuo estudos, continuo os estágios e vai chegando a formação. Né? E aí vem, como é que eu vou começar?
começa a procurar sala para alugar por hora, será que eu vou ter o meu espaço? Não tinha mais recurso para montar um consultório só meu. Gente, é o sonho de todo mundo que se forma em psicologia e que vai para a clínica, tá? Todo mundo sai da faculdade idealizando a sua sala, o seu sofá, o atendimento. Mas não é a realidade da maioria. Eu não tinha condições para ter um lugar só meu. E aí, falando com uma colega minha, que tinha se formado um semestre antes, ela me disse: Olha, eu estou alugando sala num lugar, né, eu não uso a sala o tempo inteiro, quer dividir comigo? Eu falei: Bora, vamos nessa. Peguei ali o restinho do dinheiro que eu tinha e falei: Vamos lá, vou ajudar a pagar o aluguel e começar a me divulgar. Eu sei que eu dei muita sorte e, de novo, a gente fala de privilégios e eu não vou me esquecer disso, porque você que está me ouvindo aí pode ser que não tenha tantos esses privilégios como eu tive. E tá tudo bem, existe lugar para todo mundo e dá para fazer sim, eu te garanto. Mas comecei a atender com essa minha colega. Ela me indicou o primeiro paciente, da família dela. É claro, é assim que a gente começa. A gente divulga na família, na rede de amigos, e comecei a me divulgar no Facebook, no Instagram, e deixei para lá tudo aquilo que eu tinha ouvido de críticas que eu não concordava. Com muita ética e transparência, sempre respeitando e priorizando o meu paciente, mas eu me divulgava assim e falava para todo mundo: Poxa, se souber de alguém, me indica. Olha, eu estou atendendo, olha, eu atendo aqui, né? Enfim, comecei desse jeito. Veio o primeiro paciente, logo em seguida veio o segundo, veio o terceiro e as coisas começaram a fluir. Não vou dizer para você que é fácil, mas eu te digo que é possível. Quando eu penso nisso, e quando algumas pessoas me perguntam, até mesmo nos cursos que eu dou sobre o início da prática clínica, eu falo que eu acredito muito na energia que a gente manda aí para o externo. Eu realmente entrei de cabeça, mergulhei fundo e falei: eu preciso fazer isso aqui virar. Eu não tinha opção, eu já tinha saído da empresa na época, eu não estava com renda, então por mais que eu tivesse ali um dinheirinho guardado, né, pessoas ali que poderiam me amparar, eu precisava fazer isso aqui funcionar, né? Nunca fui de família rica, então assim, isso aqui eu precisava como um trabalho como outro qualquer. Então eu arregacei as mangas e falei: bora, não tem opção, não dá para ficar esperando cair paciente do céu. Então fui entender um pouco mais de marketing, fui ali olhar como que faz divulgação num site, como cria um site, eu não tinha nada disso, de novo voltei para minha rede de apoio. Fui pedir ajuda para uma prima que é design gráfico, falei: "Poxa, me ajuda, né? Eu não tenho, eu preciso começar de algum lugar". Sentamos nós duas no sofá de casa, estudando como que montava um site desses pré-montados, sabe? Fiz o meu site, né? Não foi fácil, de novo, tive ajuda, mas fiz meu site, entrei na conta do Google para fazer divulgação no Google, fiz o meu Facebook profissional, o meu Instagram profissional, e assim eu fui começando. Gente, não tem segredo. Como em qualquer área, como em qualquer profissão, a gente tem que começar. Comece de onde você pode, comece do jeito que der. Alugue sala por hora, atenda online, divulgue no grupo de amigos, no grupo da família, arregace as mangas e vai para cima. Eu sei que dá medo, eu entendo isso, mas você teve 5 anos de formação. Acredite no seu potencial. Se você se dedicou na faculdade, se você entende que você vai continuar estudando, arregace as mangas e vai. O primeiro paciente você vai estar um pouquinho inseguro? Vai, e tá tudo bem, é assim em qualquer área. O importante na nossa área, principalmente porque estamos lidando com outro ser humano, é você ter a sua ética muito bem estabelecida e entender que você está lidando com uma outra vida, então a sua responsabilidade é muito grande. Procure supervisão, faça terapia, mas comece. Se num momento você não deu o melhor atendimento do mundo, você vai estudar mais e no próximo você melhora. Eu tenho certeza que quando o seu paciente ver que você está ali por inteiro, entregando tudo o que você pode naquele atendimento, ele também vai estar ali com você. E vocês vão progredindo juntos. No começo é assim para todo mundo, é em qualquer área. Então, dentro do atendimento clínico, o que prevalece é a sua força de vontade, o seu estudo e o entendimento que você está lidando com uma outra vida. Então, precisa ter responsabilidade.
mas ninguém nasce sabendo. Ninguém vai ter aquele atendimento de milhões no primeiro mês de formada. Não é assim que funciona. Mas também não dá para se prender por conta disso. Você estudou 5 anos para estar aqui. Vai continuar estudando? Eu tenho certeza que vai. Seja em pós-graduação, em especialização, em grupos de estudos, onde você quiser. Mas você já tem uma base muito boa para começar. Então não se prenda a isso. Comece. E foi assim que eu comecei, dividindo a sala com uma colega, tendo um paciente, depois o segundo, depois o terceiro. Começou a movimentar, nos 6 primeiros meses a gente já alugou uma segunda sala. Depois disso, a gente, meio doidas as duas, fomos para um espaço para dividir, onde criamos a nossa empresa. Até então era Conte e Franco. Né? Ficamos ali um tempo, depois disso fizemos a sociedade e eu não quis descer desse lugar. Falei que cheguei até aqui, de jeito nenhum que eu vou desistir. E encarei o desafio de ter uma clínica só minha, a Conte Psicologia. Mas esse é tema para um próximo vídeo, que eu vou te contar da construção da clínica em si. Mas do atendimento clínico foi assim que eu comecei. Respirando fundo e falando, bora, eu não tenho opção de desistir, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Para uns vai ser um pouco mais fácil, para outros vai ser um pouco mais difícil, cada um tem a sua história, a sua demanda e as suas dificuldades. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que tem espaço para todo mundo. Faça terapia, busque supervisão para começar os seus atendimentos, invista em estudo. E para investir, eu não estou falando só de dinheiro. Claro que você vai ter uma especialização que você queira fazer, uma pós-graduação, mas às vezes não dá para fazer isso logo que você se forma, porque a gente sabe que a gente sai com o bolso furado da faculdade, não é mesmo? Mas tem grupos de estudos, né? Pegue textos acadêmicos, artigos científicos, livros, não pare de estudar. Junte-se com aqueles seus colegas. Poxa, vocês passaram 5 anos juntos. Veja lá quem vai na mesma abordagem que a sua, quem quer a mesma coisa. O não força, se ajudem nesse começo. Gente, tem paciente para todo mundo, ninguém precisa brigar com ninguém. O não forças que a gente pode sempre crescer mais e confie no seu potencial. Foram 5 anos de muito estudo e você está pronto sim. Depois você vai melhorar, você vai lapidar as coisas, mas você já está pronto. Eu tenho certeza que você é capaz. Já deixa o seu comentário aqui se você gostou do vídeo, gostou da minha história, se você já atua na área clínica ou se está começando agora, vou adorar saber um pouquinho da sua experiência. Não esquece, clique em curtir esse vídeo e segue a gente no canal. Até o próximo!